Hello, bebê! Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. É mais uma vez um prazer enorme para mim ter você aqui num dia espetacular, porque é dia de decisão de competição internacional, dia de decisão de Recopa Sul-Americana. Meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero falar de Fausto Vera. É verdade essa informação? O que tem de real no Fausto Vera no Flamengo? Também ainda para falar de contratação, quero falar do Preciado, um lateral direito da seleção equatoriana, que pode estar pintando no Flamengo, que vira o novo alvo do Mengão. Quero falar sobre esse sigilo do estádio, o que é isso? Que história é essa do sigilo no gasômetro? Trazer para vocês também um pouco sobre essa informação do Braz no Rio de Janeiro por questões de saúde e falar, claro, do jogão de logo mais, Flamengo e Del Valle, como eu te disse, decisão da Recopa Sul-Americana de 2022/23. Estamos chegando, meus amigos, estamos chegando com milhões de informações, notícias e etc. para você, mas antes eu te peço o like, afinal de contas, sem meu likezinho eu não sei viver, né, velho? Sem meu likezinho, o canal arrebenta, eu preciso muito do teu like. E, obviamente, se você não é inscrito, não faz sentido você não estar inscrito. Se você gosta do nosso conteúdo, afinal de contas, estamos na reta final, acho que faltam 12 ou 13 inscritos para a gente bater 133 mil. Você pode ser um desses aí. Se você já é inscrito, manda para alguém que você sabe que é flamenguista fanático, que gostaria de um conteúdo de qualidade e que não conhece o canal do Felipe Fontoura ainda. Você pode estar ajudando a gente a chegar aos 133 mil, uma marca, para você pode parecer pequena, mas pra gente, um espetáculo de marca. A gente conta cada inscrito, pra gente cada inscrito é fundamental, beleza? Então, se você puder ajudar a gente, é isso aí. Vamos lá. Eu vou segurar o caso do Fausto Vera, não para ficar te enrolando até o fim, mas é porque tem outras coisas que eu consigo fazer mais batidão aqui e que são muito importantes também. Quero começar pelo Marcos Braz. Marcos Braz ficou no Rio de Janeiro, ontem pegaram ele na praia, caminhando, alguns torcedores pediram foto, etc. Inclusive um desses torcedores divulgou essa foto, esse momento que tem o torcedor batendo foto com o Marcos Braz, etc., enquanto ele caminhava na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos lá, o que acontece? O Marcos Braz, todo mundo sabe que ele tem alguns problemas aí de saúde naturais, normais, etc., como todo mundo tem, quando enfrenta a altitude. E por isso a família do Marcos Braz pediu para que dessa vez ele não fosse. Da última vez foi muito prejudicial para o Braz, ele voltou muito ferrado, muito arrebentado, e a família ficou muito preocupada, inclusive. Então, tem sim esse braço, tá? Muita gente estava duvidando da informação que o Paparazzo Rubro-Negro e o Gabriel Orfan, se eu não me engano, trouxeram, mas de fato essa informação é verdadeira. O Marcos Braz não viaja porque a altitude não faz bem para o nosso diretor de futebol, para o VP Marcos Braz. Mas para além disso, obviamente, o Marcos Braz também ficou no Rio porque ele tem muitas reuniões e porque o Marcos Braz, depois que foi muito cobrado e vem sendo muito cobrado, não só pelos torcedores, mas por parte da diretoria e por grandes nomes do futebol, eu repito sempre aqui o Zico, por exemplo, o Braz começou a se movimentar para reforçar o elenco do Flamengo para ontem, precisa de reforço para ontem. Então ele também está fazendo aí alguns contatos e intermediando algumas negociações deste momento do Flamengo. Por exemplo, a gente tem, aí eu já avanço aqui, né, nessa informação, a gente tem o Flamengo abrindo negociação de novo, voltando a conversar com o Ángel Preciado. O Ángel Preciado, gostou, né? Preciado, vamos chamar só de Preciado aqui. O Preciado é o lateral direito da seleção equatoriana, esteve na Copa do Mundo, foi muito bem na Copa do Mundo. Eu fiz questão de destacar aqui algumas vezes, né, analisando quem acompanhou o canal do Felipe Fontoura durante a Copa, sabe que em alguns momentos eu elogiei a seleção equatoriana, esperava bem menos e a seleção equatoriana vingou bastante. A seleção equatoriana, na minha concepção, fez um futebol bem justo, bem honesto, com os valores que a Federação Equatoriana tem, etc., com o tamanho do país e tudo mais. Eu acho que o Equador conseguiu fazer uma Copa bem justa, para usar o termo correto. E dentre os jogadores do Equador que se destacaram, estava lá Ángel Preciado. O Preciado é um lateral direito. Você fala, Felipe, mas o Flamengo hoje tem já dois laterais direitos, Mateuzinho e Varela. Ponto 1, nenhum desses dois ainda ganhou o coração do torcedor. O Varela, acho que caminha para ser titular, caminha para ir conquistando seu espaço. Ele deu uma entrevista ontem falando sobre
adaptação, sobre como ele achou que ia ser mais simples e não foi, o tamanho do Flamengo, a intensidade dos campeonatos, inclusive do Carioca. Tudo isso o Varela falou, e são coisas que a gente vai entendendo. Vários jogadores do Flamengo, inclusive dessa geração mega vitoriosa que a gente tem, demoraram um pouco para se adaptar, não chegaram brilhando. Então pode ser que o Varela esteja se destacando aí nesse lugar. Mesmo assim, o Flamengo entende que precisa de mais um lateral, até porque o Varela conversou ao pé do ouvido com o Vitor Pereira, tá? E fofoquinhas de pé do ouvido entre Varela e Vitor Pereira revelaram que o jogador, ele topou jogar na esquerda quando precisar. Ele virou pro Vitor Pereira e disse que a hora que ele quiser, ele joga do lado esquerdo sem nenhum problema, que ele está pronto para atuar do lado esquerdo, caso seja esse o desejo do professor Vitor Pereira. Para ajudar o time, ele está mega disposto a jogar nos dois lados. Com isso, obviamente, a chegada do Ângelo Preciado não coloca só mais um lateral direito no elenco, mas coloca mais um lateral à disposição do professor Vitor Pereira aí, beleza? Então tem essa negociação. O Ângelo Preciado hoje joga no Genk, né, da Bélgica, e tem essa negociação em andamento. O Flamengo está tentando. Porém, contudo, entretanto, todavia, meus amigos, não é uma negociação simples, até porque o jogador é desejado também por outros times do próprio continente europeu. O mercado está muito aquecido e muito aberto para Ângelo Preciado. Valeu? Bom, ainda falando, né? Eu ainda vou falar de negociação, porque eu quero chegar no Fausto Vera, mas eu quero trazer aqui, falei do Braz, quero voltar um pouco para o assunto da diretoria, para falar do sigilo do estádio, tá? Quero falar um pouquinho do sigilo do estádio, que é uma coisa que me chamou muito a atenção. Que história é essa, meus amigos? Vamos na prática aqui, para você que é leigo. Me senti agora uma pegadinha do Ítalo Senna. Você é leigo? Não. Mas para nós que somos leigos da parte mais técnica judicial, nós que não entendemos, não somos advogados e não entendemos o direito, vou tentar explicar para você o que acontece, tá? O Flamengo está conversando sobre, eu vou chamar assim, porque essa história de estádio sempre mexe muito comigo. Eu sou mega a favor do estádio, mega a favor do Flamengo ter seu próprio estádio, e sei que várias vezes isso é usado, várias não, todas as vezes até hoje isso foi usado como válvula de escape político para o Flamengo fugir de críticas e etc. As diretorias hoje do Landim, mas as épocas passadas sempre foi a mesma história. O estádio sempre movimentou esse coração rubro-negro tão desolado de não ter a sua própria casa. Por isso eles sempre usam isso quando tem o assunto, qualquer crítica ao time, etc. Esse assunto surge novamente. Bom, o terreno do gasômetro é o terreno escolhido pelo Flamengo, o terreno do gasômetro é o terreno escolhido, acho que, claro, reto e direto. Tivemos algumas propostas, a gente tinha a opção de um terreno na Barra da Tijuca, a gente tinha a opção do terreno de Deodoro, a gente tinha até a opção de um terreno em Niterói, mas o Flamengo, desde o princípio dessa história de estádio na gestão Landim, palpitou e escolheu e decidiu que o estádio seria no terreno do gasômetro. Esse terreno do gasômetro é da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal passou para o Flamengo todos os documentos contendo a história desse terreno, a história legal desse terreno, as dívidas que tem, quem comprou, quem é dono do que parte que é de quem, etc. Só que ali é um grande rolo, meus amigos. Ali é um grande rolo de vários pequenos donos de pequenas empresas, de conglomerados, de junções, de negócios. Ali tem vários pequenos donos, ali nesse espaço. E o Flamengo, para ter posse desse terreno, precisa conhecer a história, até para saber com quem que eu vou negociar, com quem que eu falo que tal parte é de quem, é só com a Caixa, não é com a Caixa, eu falo com a Caixa e a Caixa repassa. Com quem são os donos desse terreno? O Flamengo recebeu toda essa documentação, só que ele assina um sigilo, tá? Um sigilo de confidencialidade, um contrato de confidencialidade, onde você não pode falar nada sobre esse contrato para ninguém, beleza? Você não pode conversar sobre esse contrato, porque pode ter milhões de rolos ali, né, meus amigos? E o dono não quer dizer, o outro cara que é sócio e tem uma parte, alguém não pode saber que ele tem. Rolos da vida de negócios de bilhões, né, velho? Então, esse é o pé que anda essa história do contrato. Trouxe aqui apenas para esclarecer para você por que um contrato de confidencialidade, entendeu? Imagina que eu
Vou ser bem rapidinho aqui para você, para ficar mais claro ainda. Imagina que eu, Felipe Fontoura, escondido da minha esposa, imagina que eu, escondidinho da minha esposa, comprei uma parte desse terreno lá, etc. Agora o Flamengo o Flamengo está negociando esse espaço e aí vem à tona que eu tenho um pedaço desse terreno lá e minha mulher me mata. É isso, simples assim. Mentira que tem muito mais rolo, mas estou só deixando claro porque que as empresas não querem que esses dados sejam colocados na mesa, beleza? Tranquilo? Ou pior que isso, vai que eu comprei esse terreno e a minha mulher até sabe que eu tenho uma açãozinha lá dentro desse conglomerado, ela até sabe, mas a receita não, eu nunca declarei. Enfim, tá explicado porque que todos os dados ali estão sigilosos nessa história do estádio. Felipe, isso é bom ou ruim? Na minha concepção é bom. É sinal de que de fato estamos tratando como um negócio agora às claras. Se chegou um documento assinado para o Flamengo, que a gente tem que ter sigilo, que a gente não pode falar sobre, etc., é porque de fato as negociações agora estão andando. Então é um ponto positivo para mim nessa história do estádio. Parece que a gente dá de fato um passo para dentro da realidade. Valeu? Antes de chegar, estilo João Kleber, irmão. Antes de falar do Fausto Vera, estilo João Kleber, quero falar do jogo, né? Afinal de contas, a gente vai fazer um pré-jogo hoje ao vivo com a nossa bancada maravilhosa. Hoje a gente vai destrinchar um pouco mais o jogo no nosso programa ao vivo no Tamo Junto Nação à tarde, aqui no canal do Felipe Fontoura. Já fica ligado, você que não conhece, a gente sempre tem um programa ao vivo entre 5 e meia, 6 horas. A gente tem o nosso programa ao vivo aí. E nesse programa a gente vai debater o jogo com mais profundidade. Apenas quero te dizer que o árbitro escolhido é o Piero Mazza chileno, e todo mundo que acompanha, os assistentes são todos do Chile. E lembrar você também, né, que temos uma premiação espetacular de 2 milhões de dólares para o jogo de hoje. 10 milhões de reais aproximadamente, né, 1,8, para ser justo aqui, o prêmio é de 1,8 milhões de dólares, que vai dar aí quase 10 milhas de reais. O segundo lugar ganha 900 mil, ganha metade desse prêmio, 900 mil dólares também, em casa aí quase 5 pratas, 5 milhões de reais, beleza? São prêmios muito bons. Para o Flamengo 10 milhões ajuda bastante a pagar uma folha salarial e tal, ajuda o time a ficar no superávit financeiro, que é o que a gente mais briga, que é o que a gente mais batalha. A gente não quer nunca mais voltar àquela época de vacas bem magras que a gente viveu, né, meus amigos? Esse é o cenário do Flamengo até aqui, para o jogo de hoje, que deve ir para campo com Vidal no lugar do Gerson, e há uma dúvida muito grande na cabeça do professor Vitor Pereira, tá? Uma dúvida muito grande na cabeça do professor Vitor, que é entre Everton Ribeiro e Pulgar. Parece não ter nada a ver, né? Parece que a dúvida não tem nada a ver Everton ou Pulgar, mas é por uma mudança de mentalidade. É pensando se o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que são os dois gênios do Flamengo, os dois craques do Flamengo, se eles conseguem jogar os 90 minutos. Se eles conseguirem jogar os 90 minutos, não há nenhuma dúvida na cabeça do professor Vitor Pereira, ele vai com um quarteto mágico. Ele não seria maluco, ele iria com os 4, Everton, Arrasca, Gabi e Pedro. Isso é óbvio. Apenas se ele entender, e aí não só ele, mas o Mário Monteiro e toda a equipe técnica, entenderem que Arrasca e Everton Ribeiro não aguentam os 90 minutos, e eles vão entender isso hoje, olhando, fazendo teste, fazendo exame, conversando. Se eles entenderem que não há condição dos dois jogarem 90 minutos, aí um dos dois vai ser sacrificado, e muito provavelmente o Everton Ribeiro deve começar fora, como começou no último jogo, e entrar no decorrer da partida para resolver e etc. Para aí sim ter intensidade durante 90 minutos com um cérebro, com alguém pensante. Não adianta você entrar com o Everton Ribeiro e Arrascaeta e no segundo tempo ter que tirar os dois. Aí no segundo tempo você ficar com Pulgar, Thiago Maia e Vidal, aí não adianta, né? É bom a gente ter os 90 minutos de um desses dois cérebros em campo, ou um mundo perfeito dos dois, beleza? Então, poderia ser Thiago Maia e Vidal, já tá certo, tá? Thiago Maia e Vidal. Pode ser que aí venha com Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou pode ser que seja Thiago Maia, Vidal, Pulgar e Arrascaeta. Essas são as dúvidas do professor Vitor Pereira para hoje à noite, que também pediu e tá implorando para que o Flamengo contrate algum jogador para essa segunda volância ali, né? Uma volância de mais pegada para ajudar o Thiago Maia, uma volância de qualidade de saída de bola, toque de passe, mas também com agressividade defensiva, e por isso o professor Vitor Pereira cita o tempo inteiro o nome do Fausto Vera. Fausto Vera, amigos e amigas,
jogador que atuou com o Vitor Pereira no Corinthians e está no Corinthians ainda. É um jogador que tem as características que o Vitor Pereira entende, características perfeitas, características de encaixe que o João Gomes tinha com esse elenco. Então ele acha, na concepção do Vitor Pereira, ele acha que o Fausto Vera poderia ser um jogador para chegar e suprir essa ausência do João Gomes no elenco do Flamengo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Felipe, é verdadeira essa informação? Olha, a gente foi atrás do Roberto de Andrade, que é o diretor do Corinthians, e o diretor Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, nega veementemente. Ele diz que não tem negócio, que o Corinthians não foi procurado e que mesmo se for procurado o Corinthians não negociaria. O Corinthians não negociaria com o Flamengo por se tratar de um rival direto em todas as competições que vão jogar essa temporada. Mas, isso tudo palavras do Roberto de Andrade, diretor do Corinthians, dizendo que não negociaria nesse momento com o Flamengo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o contrato, a compra do Fausto Vera custou 5 milhões, repito, custou 5 milhões de dólares e o Flamengo poderia gastar esses 5 milhões de dólares e comprar o jogador. Aí não tem negociação. Negociação é tentar baratear, puxar um empréstimo, etc. Se o Flamengo botar 5 milhões, se o jogador quiser, todo mundo quiser, pagar a multa, o que tiver que pagar, etc., tirar o cara de lá, o Flamengo pode trazê-lo. 5 milhões de dólares não é um valor absurdo. Se o professor Vitor Pereira entender que é um jogador fundamental, tá? Essa negociação vai acontecer. Esse é o lado que eu tô te dando da diretoria do Corinthians. A diretoria do Flamengo não falou sobre, a diretoria do Flamengo não se posicionou sobre se está negociando Fausto Vera ou não, mas a gente que tem um feeling, agora feeling do canal do Felipe Fontoura, há uma movimentação do Corinthians pelo Richard Rios. Richard Rios está fazendo um baita campeonato paulista pelo Guarani, O Richard Rios está sendo assediado por vários times. De repente, o Corinthians entrou com muita força nessa briga. O Richard Rios ocupa, na teoria, quase a mesma faixa ali do Fausto Vera. Na teoria, ele seria uma substituição para o Fausto Vera. E o Corinthians entrou muito forte nessa negociação do Richard Rios, desde a hora que a gente começou a soltar a informação de que provavelmente o Vitor Pereira queira e esteja fazendo muita questão de ter o Fausto Vera no Flamengo. A partir daí, o Roberto de Andrade se movimentou, o diretor do Coringa, ele se movimentou e foi para cima do Richard Rios, que é um baita jogador, né? A gente já falava aqui, na base do Flamengo foi bem, e o Richard Rios tá jogando no Guarani. O Flamengo ainda tem 25%, para ficar claro, tá? Se não me engano, se não me falha a memória, o Flamengo ainda tem 25% do Richard Rios. Richard sempre dá uma travada aqui na língua do comunicador rubro-negro, beleza? Temos 25% ainda é nosso, então se o Corinthians comprar ou alguém comprar o jogador, a gente ainda morde uma farpela, beleza? É isso, meus amigos, esse foi o Fontoura News de hoje, mas não sai ainda não. Só saia depois que você der o like nesse vídeo e depois que você se inscrever aqui nesse canal e também no nosso canal de cortes. Você não sabia que a gente tem um canal de corte? Com todos os cortes dos nossos programas e etc. Você não sabia? Cortes do Fontoura, tá sempre aqui na descrição desse vídeo. Abre a descrição do vídeo e acha aí o Cortes do Fontoura. Dá essa moral pra gente. Ajuda nós, Queiroz, que a gente tá aqui pronto para ser milionário. A gente precisa de muitos inscritos, tá? A gente precisa de muitos inscritos, de membros no canal, de superchat, tudo isso pra gente ser milionário, tá? Tá difícil, tá bem longe. Só falta 1 milhão para ser milionário. É isso, chega. Hoje tem jogo, à tarde, noite, estamos juntos ao vivo aqui fazendo um pré-jogão aí, falando exclusivamente de Flamengo e Del Valle. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo.